É hora do Vida e Saúde na sua vida. Bem-vindo, bem-vinda. Vem pra cá. Olha, esse momento é o momento que você pode dedicar a sua atenção, a sua compreensão no cuidado com a sua saúde. E lembre-se, você é uma pessoa integral, ou seja, não é só a saúde física, não é o seu corpo que precisa de cuidado, o seu ser interior também precisa e a sua conexão com Deus também precisa de cuidado e atenção. Vem pra cá que hoje tem estreia por aqui, nós começamos uma nova série, Alimentos que Curam. Hoje nós vamos trazer um tema sensível, importantíssimo para a sociedade, diabetes. Então fica ligado aqui. Hoje também tem Claramente e o Dr. César vai comentar sobre a importância do autoconhecimento, parte 1, tá? Ainda tem bolo integral com banana, receita necessária para esse dia, né? Esse momento de alimentos que curam por aqui. Além disso, tem uma outra estreia aqui com Flávia Souza trazendo aqui o boletim de saúde, com Flávia Souza trazendo então as notícias que foram destaque na área da saúde. Você vai amar esse novo modo de trazer aqui informação de saúde para você. Tá gostoso, né? E aí vai ficar melhor ainda, porque agora eu vou abrir aqui a minha meditação matinal, Maravilhoso Deus. Você que ainda não tem a sua, corre, que dá para comprar na CPB. Mas o verso de hoje está lá em Colossenses 1, 22 e 23 e diz o seguinte, olha, são pedaços dos versos, né? Agora, porém, Ele os reconciliou. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos distrair. O nosso alicerce precisa estar firme, precisa estar bem fincado no chão para que a gente possa permanecer firme até a volta de Jesus. Não se deixe distrair. Vida e Saúde está só começando, eu vou ali e volto já com muito mais para você. Vem pra cá, é hora de Vida e Saúde na sua vida, alimentos que curam. Você tem usado os alimentos aí de maneira intencional ou tá indo só no mais prático? A gente resolveu trazer essa série para você para pensar se a sua alimentação está te ajudando ou piorando alguma doença, algum problema, alguma situação de saúde que você já possui. E o Brasil, gente, é o 5º país com maior incidência de pacientes com diabetes no mundo. Olha, são mais de 16 milhões de casos em pessoas dos 20 aos 79 anos. É muita gente. Por isso, nós trouxemos aqui ela, que é especialista em nutrição, Kelly Barbosa, para nos ajudar. Ela vem lá do Hospital Adventista de Manaus, fala direto desse lugar maravilhoso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Teru. Você é muito bem-vinda aqui porque você tem salvado, tem ajudado muita gente a compreender a importância dos alimentos em qualquer momento da nossa vida. E diabetes é uma situação difícil porque muita gente, existem dados aí que mostram que muita gente tem e não sabe. O que é o diabetes, doutora? Então, esse excesso de açúcar no sangue, de glicose no sangue, por uma deficiência do corpo de não conseguir colocá-la para dentro da célula, é isso que causa tanto transtorno que a gente chama de diabetes. E realmente ela chega bem de mansinho e às vezes não é percebida, só vai ser percebida quando tem muito tempo já fazendo esses desgastes no corpo. E é interessante que os números são alarmantes. Cada vez mais cedo as pessoas estão nesta condição de diabetes, né? A gente precisa entender os sinais que essa doença pode dar antes de se tornar grave. Tem características, vamos trazer na tela aqui para o nosso telespectador, doutora, eu queria comentar com você os sintomas bem clássicos, né? Muita sede, fome excessiva, aquele cansaço, olha que interessante, né? Come, mas não tem energia. A visão é alterada, a visão turva pode ser um outro sintoma. A vontade constante de fazer xixi, vontade de urinar e náusea. Tem algum outro que eu perdi, doutora?
Não, esses são os principais, Teru. E é interessante porque, como eu falei para você, essa dificuldade do corpo de colocar o açúcar, a glicose, para dentro da célula, a célula só se alimenta de glicose. Então, a glicose é extremamente importante, que é um carboidrato, que é o açúcar, né? Só que ele, para fora da célula, ele vai trazer essa doença para o corpo. E aí o sangue fica concentrado. Como é que eu vou fazer para diluir o sangue? O meu corpo manda um comando, beba água, para você diluir isso, porque está muito concentrado o sangue. Olha que E aí a pessoa está lá com sede, com sede, com sede, e nunca sacia essa sede constantemente e não consegue diluir realmente, porque é uma deficiência do corpo de colocar esse açúcar para dentro. E por isso também dá muita vontade de urinar. E a fome é o mesmo princípio. A glicose é a comidinha da célula. Então, é como ela vai se alimentar. Eu não consigo colocar glicose para dentro. Eu como, a glicose fica para fora da célula e a célula fica com fome. Eu fico cansado, eu fico prostrado às vezes, eu não tenho energia, né? Porque eu não tenho alimento para dentro da minha célula. Olha que interessante, Deus é tão misericordioso, né? Porque em sua sabedoria ele manda esses sinais para a gente tentar corrigir o problema. Agora, quem é que está mais propenso a ter diabetes? Vamos dar uma olhada para você entender aí aquelas pessoas que estão com excesso de peso, têm mais tendência a ter diabetes, a própria questão genética, você que tem aí parentes, familiares que convivem com a doença ou que sofrem da doença, o sedentarismo, minha gente. O próprio envelhecer, né, estar aí depois dos 40, 50 anos, essa tendência aumenta. E também a hipertensão e o colesterol descontrolado. Doutora, essa é a tríade, né, que pode roubar nosso Sim, sossego em saúde. isso, vai deixar o corpo um pouco mais cansado. Tem que lembrar que de tudo isso daí, só duas coisas eu não consigo mudar, Teru, que é a minha genética e a minha idade. O tempo vai passar, não tem como a gente fugir disso. O restante todo a gente tem como intervir. O meu estilo de vida, o sedentarismo, você pode se mexer. Ele realmente você não movimentar o corpo, você não gastar a energia toda que você está consumindo, você vai fazer um depósito maior de energia, e aí eu estou falando de obesidade também, e essa energia ela vai se transformar em açúcar no corpo. A própria gordura faz uma resistência ao hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula, que é a insulina. Essa resistência insulínica, que provavelmente você já ouviu falar, ou pré-diabetes, ela também favorece muito todos esses sintomas, mesmo que você não seja caracterizado como diabético. Agora, é interessante, doutora, que mesmo não sendo, de repente, não tendo a genética, eu posso ainda assim ter diabetes por conta do meu estilo de vida, porque ali está listado também sedentarismo, ali estar acima do peso. E é interessante que a indústria, ela tem favorecido o diabetes através da oferta de produtos, né? Tem tudo muito prático hoje, com muito tempo de prateleira, mas tudo preparando um caminho para o diabetes. Vamos falar de prevenção? Como é que a gente pode se proteger desse caminho ruim? Vamos ver aí na tela o que a gente pode fazer para prevenir. Então, cuidar da alimentação, o próprio controle do peso e atividade física. Parece tão simples, doutora. Mas é só isso daí. Agora, o caminho para seguir isso daí, e eu vou te dizer mais, eu dou uma esperança para quem tem uma genética que não é favorável. O seu estilo de vida pode praticamente anular ou pelo menos retardar bastante a chegada dessa doença na sua vida. O seu corpo estar mais cansado de produzir o hormônio, né, o seu pâncreas. Com o meu estilo de vida, com o seu estilo de vida, você pode retardar ou até realmente anular a possibilidade dessa doença acontecer. E o estilo de vida é você escolher melhor os seus alimentos, usar o mais natural possível. E aí você fala assim, nossa, mas tem muitas coisas naturais que recomendam não usar. Eu vou te dizer que a maioria delas pode usar se você souber na quantidade certa e do jeito certo. O natural, mais próximo do original. O controle do peso é uma equação muito simples entre quanto que eu consumo
do quanto que eu gasto, e aí entra o exercício físico. Por isso que na tua figura ficou bem legal, porque o controle do peso está no meio, entre alimentação e exercício físico. Mas eu preciso também ter um monitoramento do meu estresse. Isso é muito importante também. E nesse monitoramento do estresse entra um fator que às vezes é esquecido, que é o descanso. E isso é muito importante também. Gente, você percebeu, a doutora Kelly deu uma aulinha aqui de fisiologia pra gente sobre o que é o diabetes, que é o açúcar precisando entrar na célula, mas circulando no sangue sem poder entrar na célula, por algumas razões. Mas ela trouxe agora uma outra questão, que é tudo na tua vida pode interferir para que esse processo chegue nesse ponto. Então, se você está levando uma vida louca, maluca, não está conseguindo se organizar para dormir, para comer direito, para fazer atividade física, você precisa acordar e agora é o momento de acordar. Doutora, a gente preparou aqui, quero agradecer a Damares, a Tamires e toda essa produção aqui do Vida e Saúde que preparou essa banca linda para mostrar que alimentos são esses, porque só a praia é nutrição, doutora. Então, a gente quer extrair. O diabético, quando ele é diagnosticado, ele fica desesperado, porque ele fala, não posso comer mais nada, tudo que eu gosto, vão me tirar, meu pãozinho. Quais são os alimentos amigos dos diabéticos e de quem quer ficar longe do diabetes, doutora? Olha, eu vou corroborar aqui o que você falou, a sua produção é fantástica e realmente essa banca está linda, né? Tem alguns alimentos... quando eu falei, né, dos alimentos naturais, eles realmente promovem uma saúde em geral. Então, eu vou prevenir muitas doenças, principalmente as crônicas, e mesmo a minha imunidade vai aumentar para essas doenças que são mais oportunistas, se eu tiver uma alimentação saudável, aquilo que a gente já entende que é uma alimentação saudável mais próxima do natural. Agora, quando eu estou falando de doenças específicas, hoje já tem estudos que mostram que determinadas substâncias presentes em determinados alimentos, eles são preponderantes nesse controle, e um controle a ponto de a doença ela ficar silenciosa, ela que não benção. aparecer, nem ela remir, né? Há uma possibilidade, na diabetes falando especificamente, de cura, sim, é possível, se mantiver esses hábitos saudáveis, e a alimentação é o principal dos hábitos saudáveis. Bora assumir as rédeas da vida. Doutora, tem diabético que não acha que não pode comer fruta. Existe um equilíbrio. A gente está com uma primeira bancada aqui, uma primeira prateleira do nosso mercadinho, da nossa feira, que são alimentos probióticos. Ó, eu tenho aqui a kombucha, eu tenho aqui o miso, eu tenho aqui um iogurte. Eu poderia citar vários outros aqui probióticos, né? A gente tem castanhas. A gente tem grãos aqui, a linhaça, a chia, aveia, soja. E aí depois a gente tem aqui os feijões, né? Os grãos, grão de bico, ervilha, lentilha, frutas, verduras. O que tem nesses alimentos que realmente, vou trazer o nome da série aqui, o que curam, doutora, que podem ajudar no processo do diabetes? Talvez um dos primeiros alimentos que tenham sido relacionados com a diabetes foi a aveia. A aveia, isso desde a década de 90, já se coloca como um alimento específico para duas doenças em especial, a diabetes e as doenças cardiovasculares. Então, a aveia tem uma substância chamada beta-glucana. Bom, ela tem fibra, né? Então, só de falar que ela tem fibra, ela já ajuda a reduzir o índice glicêmico dos alimentos. Retarda que esse açúcar vai imediatamente para o sangue e faça aqueles picos de glicemia que são tão perigosos. E além das fibras, ela vai ter essa substância que eu falei anteriormente, que se chama beta-glucana, que ela vai ter outros poderes específicos em relação à diabetes. Quando eu falo poder, Teru, isso é muito importante. Nenhum alimento ele vai ter uma fórmula mágica. Não tem. Então, da mesma forma que a gente não tem uma doença por um único alimento, a gente também não vai ter a cura da doença por um único alimento. Mas ela tem, sim, comprovado com a ciência, estudos que essa beta-glucana ela tem interferência direta no controle do açúcar no sangue. Depois disso, a soja.
talvez tenha sido o próximo alimento que entrou aí na gama de alimentos que contribuem para o controle glicêmico. A soja, ela tem um excelente perfil proteico, né, por ser leguminosa, e aí na banquinha de baixo tem várias leguminosas, eu vi grão de bico, vi lentilha, então ali tem fibras também. A soja vai ter um açúcar dela, ela tem quase metade dela vai ser proteína, mas tem um açúcar dela que também contribui, que se chama de prebiótico. Não sei se já ouviram falar nessa palavra. Da mesma forma que tem o probiótico, tem o prebiótico, que seria a comida do probiótico. E esse açúcar da soja, ele estimula a produção, então, ou a manutenção de boas bactérias no intestino. E aí a gente já começa a falar do probiótico. Porque organismos. Eu queria, inclusive, fazer uma pausa aqui, porque é difícil falar de diabetes que tem que consumir probiótico. A gente só pensa em alimentos ricos em fibras ou sem açúcar. Qual é o papel do probiótico, doutora? Excelente pergunta, até porque o probiótico não é considerado um alimento, embora a gente consuma. Eu acho que você deve saber, não sei se nossos amigos sabem, que nós temos muito mais células de micro-organismos no nosso corpo, tem muito mais material genético de bactérias, fungos, enfim, do que de mim mesma. Então, eu sou muito mais micro-organismo do que eu mesma. Então, a minha identidade, eu preciso cuidar desses micro-organismos. E alguns, eles podem me trazer doenças, como podem me trazer saúde. Esses probióticos são micro-organismos específicos, não tem nome, eles têm nome, bactérias que têm nome, leveduras que têm nome, que elas fazem bem para o nosso organismo. E estão no corpo inteiro, a minha pele tem, a minha boca tem, mas a gente dá uma ênfase especial nos intestinos. Então, esses probióticos, eles vão contribuir para essa saúde intestinal e vão ajudar, inclusive, no meu controle glicêmico. Maravilha, minha gente, olha só, a doutora Kelly, quando ela fala dos alimentos, eu vejo ela sorrir com os olhos, você percebeu? Porque tem poder, esses alimentos realmente podem te ajudar. Então, quando você estiver aí preparando o seu alimento, investindo financeiramente, investindo tempo, investindo agora, como você está fazendo, conhecimento aqui, e alguém estiver questionando, perguntando, você pode ter certeza que está fazendo o melhor investimento. Eles têm poder porque o Criador colocou dentro deles esse potencial para te ajudar. Agora, doutora, nem sempre a gente vai olhar com bons olhos para tudo isso aqui. Na prática, fala pra gente como é que os seus pacientes, como é que uma pessoa que quer ficar longe do diabetes pode tomar gosto por isso aqui. Hoje a gente vai ensinar uma receita, um bolo sensacional de banana sem açúcar, por exemplo. E eu já provei e tá maravilhoso. É possível encontrar sabor nesse tipo de coisa, doutora? Com certeza. Eu sempre digo que a principal reeducação alimentar é a reeducação do paladar. Então, isso é muito importante, você ter prazer naquilo que faz bem para você. Você olhar para aquilo, nossa, isso aqui tem um pote de saúde para mim, aí você vê, é uma salada de fruta com chia, com linhaça. Então, você entender quais são os alimentos e começar a fazer deles algo muito gostoso para você. Eu gosto de determinadas coisas. Identifica aquilo que realmente você tem certeza que faz mal. Então, diabetes, por exemplo, você sabe que os refinados fazem mal. Os refinados estão em todos os lugares. Como que eu consigo diminuir isso ou até controlar, equilibrar, digamos assim, com alguma coisa que não seja refinado, por exemplo? Tem muita gente que fala para mim, Teru, eu odeio arroz integral, não consigo comer arroz integral. Vamos então tentar colocar aquele que você gosta, que é o arroz branco, com uma salada ou misturado com arroz integral, arroz branco com arroz integral, ou colocar um outro tipo de fibra. Como que eu consigo ir diminuindo aquilo que eu sei que faz mal e aumentando gradativamente aquilo que eu tenho certeza que faz bem, até a gente conseguir uma adequação mais próxima do ideal?
Muito O bom. horário das refeições, principalmente para quem é diabético, é muito importante. E às vezes ainda se tem a cultura, justamente porque o diabético sente muita fome, de se comer muitas vezes por dia. Isso também dificulta o meu corpo a processar, a liberar constantemente esse hormônio que vai fazer com que o açúcar entre para dentro das células. Então, o profissional vai te ajudar a você ter a quantidade certa de refeições, com o alimento certo, para você ter menos fome aí ao longo do processo, e tem muita gente que faz uso da medicação e precisa realmente, de repente, com bons hábitos, começar a diminuir essa medicação. Eu estou falando para quem já tem diabetes, já tem uma doença instalada, já diagnosticada e controla junto com o médico aí através de medicações. A Doutora, medicação... eu quero trazer, Opa, enquanto você pode está falar. falando sobre medicação, quero trazer na nossa tela aqui, aqui é um programa de saúde pública, né? Então, é preciso controlar esse açúcar no sangue, se for preciso com medicação, com aplicação de insulina ou com bomba, né, da infusão, que também é um tratamento novo. Se a gente não está conseguindo... Por quê? Porque o diabetes é uma doença perigosa, ela vai afetar outros órgãos do corpo, então não dá para deixar sem tratamento, gente. Tem que ficar atento. Se você não está se cuidando aqui, precisa seguir o tratamento alopático, né, doutora? Na verdade, Teru, tem que ser os dois. Tem que ser os dois. O que eu não posso por favor, não deixem o açúcar alto, a taxa de açúcar alta no sangue, porque isso, sim, a curto prazo, mas a médio e longo prazo, trazem doenças que de repente não conseguem mais recuperar. E a gente vai falar sobre isso, por exemplo, ela afeta diretamente os vasos sanguíneos, ela afeta diretamente, os vasos sanguíneos têm microvasos aqui nos olhos, então afeta diretamente a visão. Tem coisas que a gente não consegue recuperar. O excesso de açúcar no sangue, o problema não é só o excesso de açúcar no sangue, é tudo que vem com ele, pelo menos a médio e longo prazo. Então, por favor, se não quiser comer direitinho, usa a medicação. Mas se você quiser ter uma vida saudável de verdade e com qualidade de vida, porque só a medicação sem um estilo de vida, você vai ter esse tempo de açúcar no sangue, é pouco tempo que você vai ter com ele controlado, você sempre vai ter que aumentar a medicação e a sua vale a pena fazer o tratamento e se cuidar. E a doutora falou aqui durante a conversa de esperança, de remissão, é possível. Hoje a ciência já tem visto casos. Doutora, a gente está super feliz com essa estreia aqui, maravilhosa. Eu vou convidar a galera para te acompanhar pelo Instagram do Hospital Adventista de Manaus. Dá para mandar um direct lá para a doutora, dá para perguntar mais sobre isso, dá para você conhecer o que o Hospital Adventista de Manaus tem para oferecer lá pelo Instagram, @Hospital Adventista de Manaus. Doutora Kelly, obrigada e até semana que vem, né? Até semana que vem. Muito bom, gente. Vamos para o intervalo? Bem rapidinho. Na volta tem o Dr. César aqui falando da importância do autoconhecimento para as nossas relações. E ainda hoje tem bolo integral com banana. Tá sensacional. Convido para você para ficar comigo. E ainda tem outra estreia por aqui hoje. Tem boletim de saúde. Volto já.